boa tarde. Estamos aqui nesse domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Mais uma vez o seu amigo Alex Mambula, no canal do Alex Mambula. Hoje abordando um tema um pouco diferente, fora da curva na qual eu costumo abordar. E esse tema seria a respeito de influenciador digital. Eu não sou um influenciador digital. Começar por aí, a minha intenção quando faço esses vídeos é simplesmente explanar algumas coisas relacionadas dentro da palavra de Deus, algo que são muitas vezes polêmicos, algumas coisas que muitas vezes as pessoas têm dúvidas dentro da igreja e parece que ninguém debate sobre isso. Às vezes são assuntos que não são nem tão complicados de se debaterem, mas tem gente que acha que tudo tem que ter uma certa base teológica para poder se comentar, debater, como os assuntos dos meus vídeos anteriores. Mas hoje eu não estou mais comentando sobre isso, mas sim sobre um caso muito triste de uma reportagem que eu vi ontem na Rede Record, sobre um homem que se dizia ser pastor, Ângelo Ventura Siqueira. Não cabe a mim agora divulgar o nome da igreja, porque não quero expor como se a igreja venha ficar manchada por isso. E o homem se declarava influenciador digital. Tinha centenas de seguidores, não sei quanto, talvez milhares, não sei. E vinha com uma conversa fiada que era o pai pastor ao mesmo tempo. E com sua influência, com todos os seus vídeos, com a sua forma de coaching, ou seja, de treinamento, acabou ludibriando algumas mulheres e dopando, levando para o motel, aquilo tudo que nós já sabemos. Mas o ponto principal que eu quero deixar aqui é a respeito de por que hoje em dia existe influenciador digital. Eu não me considero um e nunca vou me considerar, que a minha intenção aqui não é influenciar ninguém. A minha intenção aqui não é fazer com que pessoas muitas vezes larguem suas igrejas para poder dizer que agora está seguindo um novo cara que prega pela internet, que faz vídeo no YouTube. Tem muita gente que faz isso, que acredita que o cara que está muitas vezes ali atrás da internet está tendo mais sabedoria que alguém que está ali no altar. E muitas vezes parece até que eu estou falando contra o que eu estou fazendo. Não. Porque antes mesmo de eu vir falar, explanar alguma coisa em vídeo, eu primeiro prego no altar. Falo indo na igreja. E para mim isso aqui é só uma extensão daquilo que muitas vezes nós não conseguimos falar dentro da igreja. Nós transmitimos muitas vezes no vídeo. Temas, por exemplo, como eu sempre falei nos vídeos passados, sobre alienígenas, animais vão para o céu, nós já existimos antes de nascer. Temas esses que muitas vezes não consegue ser abordado numa pregação, porque se for abordado numa pregação, vai virar um estudo, vai ter que fazer um estudo bíblico sobre isso, vai ter que ser numa escola dominical, não terá tempo. Então eu tirei um tempo para poder falar sobre isso nos vídeos. Mas isso aqui não me capacita como alguém que vai ter mais sabedoria do que quem está no altar. Porque alguém nunca pregou sobre isso não significa que eu sou mais sábio do que aquelas pessoas que nunca pregaram sobre isso. E vivemos numa sociedade agora onde tem essas pessoas que se dizem, não sei se elas mesmo se intitulam, ou outras pessoas se intitularam, influenciadores digitais. Por que não apenas dizer uma pessoa que faz um vídeo? Por que aquela pessoa tem que ser um influenciador? Nós que somos bem mais velhos, eu que já vou quase completar 50 anos, que crescemos assistindo, vendo TV, programas infantis, novelas, programas humorísticos, nós tínhamos aquelas pessoas como artistas, não como influenciadores. Há alguns artistas que depois surgiram, atores de novela, atrizes, que queriam até fazer, mudar a cabeça das pessoas, com uma certa opinião. Eu creio que daí que começou a parte dos primeiros influenciadores digitais.
Só que aí fica uma coisa um pouco assustadora quando vejo que isso abrange para dentro do mundo evangélico. Que, por exemplo, um cara que se dizia ser pastor e, ao mesmo tempo, um influenciador, ou seja, coach, ou seja, que do inglês quer dizer treinador. Isso foi algo que eu até conversei na igreja no domingo passado, numa pregação, na escola dominical. Um rapaz do culto me falou a respeito sobre isso, que é coach, ou seja, treinamento, ou seja, treinador. Quem está na igreja pregando, falando, seja lá quem for, não está treinando ninguém a nada. Não somos treinadores, não somos influenciadores. Levamos a pessoa para o caminho do reino dos céus. A pessoa vai, se quiser ou não. O próprio Jesus não influenciou ninguém. Ele falava a verdade. A palavra entrava no coração e ele dizia, aquele que ouve minhas palavras, salvar-se-á. Ou seja, quem não ouve, ele não julgava, ou seja, já estaria condenado. E as palavras dele iam diretamente no coração. Vemos que alguns soldados romanos, quando foram aprender Jesus, ou seja, voltaram admirados, falaram, nenhum homem falou como aquele homem. Aí os sacerdotes levitas ficaram impressionados com aquilo, perguntaram se aqueles homens também queriam segui-lo, também se enganaram com aquele usurpador. Você vê que Jesus ele não tinha aquela base para querer influenciar. Se ele fosse usar o poder dele de divindade, 100% homem, 100% Deus, ele podia usar aquele atributo, mas ele não queria usar esse atributo. Ele queria que a palavra dele germinasse em cada coração para a pessoa realmente aceitar e vir ser salvo, não ser condenado. E nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas querendo utilizar muitas vezes o poder da palavra de Deus para, como diz o nome, influenciar. Só que a salvação ela não vai ser por você ser influenciado para ser salvo. Então quando um camarada ele já tem um título de coach espiritual, eu nem sei como se fala essa palavra direito, me perdoe porque não faço curso de inglês, não estou vendendo curso de inglês, então não precisa ficar me corrigindo. Então eu vou falar como treinamento, pronto, vou falar logo em português. Então quando o cara diz que ele é um treinador e que está treinando essas coisas, treinador espiritual, é o mesmo também influenciador que influencia, que faz vídeo no YouTube, pode correr desse tipo de gente. Ou seja, e o camarada, esse tal Ângelo Ventura Siqueira, passou ontem quase a tarde toda da Record, ou seja, ele não só influenciava, ia para pessoas que tinham problemas em relacionamento com os pais, lógico, né, mulheres, né, se aproveitava da fragilidade, depois ia numa conversa mole e acabou abusando das mulheres. Não consigo imaginar também como que as pessoas caem no conto do vigário desse. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa a cair nisso. Talvez alguém possa dizer assim, mas você está querendo botar culpa na própria pessoa que foi abusada? Não, nada disso. Daqui a pouco não está alguém querendo fazer um vídeo me criticando e dizendo que eu estou defendendo o cara. Pelo amor de Deus, nada disso. Eu quero chegar ao ponto de dizer que quando a pessoa ela está tão pobre do entendimento da palavra de Deus, ela cai em qualquer conversa fiada. É a ovelha que muitas vezes vai atrás da voz do mercenário. Aprendemos hoje também na escola dominical que a ovelha é um animal que ele não tem entendimento, ele não consegue ter capacidade de se mover sozinho, por isso que ele precisa de um ser humano. Diferente de outros animais que você solta no reino selvagem, na selva, um animal, os outros animais podem sobreviver, até que vem um predador. A ovelha não, a ovelha é um animal que não consegue sobreviver sozinho. Então nós vemos que quando as pessoas elas não conseguem ter um discernimento dentro da Bíblia, qualquer pessoa consegue enganá-la. E eu me pergunto o que fazia tantas mulheres serem enganadas por um homem assim. Qual é a lábia? Talvez alguém vai me dizer assim, mas irmão,
o cara era usado pelo próprio Satanás, eram os falsos pastores, é o lobo fingindo ser cordeiro. Tudo bem, mas a pessoa não tem a Bíblia para estudar, para poder pesquisar nas coisas que é pregado. Eu não me considero uma pessoa melhor do que ninguém, com mais sabedoria do que ninguém, com mais capacidade espiritual para discernir tudo. Mas uma coisa, quando surge um movimento novo, um cara surge na mídia, aquele pastor, olha, prega com uma beleza, tudo, vai ter evento, vai fazer aquilo. Gente, vamos pesquisar a Bíblia. Vamos olhar se aquilo que a pessoa prega está de acordo com a palavra de Deus. O cara fazia palestras imensas, ou seja, fazia congressos, eu sei lá mais o que o cara fazia. Como que influenciava as pessoas? Aí eu pergunto, se uma pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, teve no passado problema com o pai, com a mãe, com o relacionamento, que não tinha Jesus, se aceitou Jesus, a primeira coisa que ele fazia é perdoar. A coisa mais simples de se pregar, se o pai ou a mãe já morreram, é tirar toda a mágoa do coração. Eu não tenho que fazer uma terapia espiritual, não tem que fazer uma coisa como se fosse um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra espiritual que vai poder cuidar daquele problema, não. A pessoa aceitou Jesus, a alma dela automaticamente tem que ser curada de todos aqueles males que tinha no mundo. Não tem que inventar uma outra forma para poder ajudar a pessoa. A melhor forma de ajudar uma pessoa que está com a alma destroçada, que está com a vida destruída antes de aceitar Jesus, é o próprio agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é uma palestra que eu vou criar, que eu vou inventar, que vai ajudar aquela pessoa a ter uma vida melhor daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida dela. Então eu vejo o perigo de muita gente hoje se guiar por influenciadores digitais. É preocupante isso. E isso ocorre por quê? Porque a pessoa quer procurar algo novo? Não, porque dentro da igreja viu um pastor que fez algo errado, viu um missionário, uma pastora que roubou a igreja, fugiu com as ofertas. Ou seja, tudo isso faz a pessoa querer ir para outro caminho. Então eu vou procurar alguém que está do lado de uma tela, que pelo menos não vai tirar meu dinheiro, não vai me enganar. Tenho certeza disso? Será que a pessoa que está também ali, também não está com uma intenção também de ludibriar? Talvez alguém também possa apontar para mim, mas uma coisa eu posso afirmar com certeza. Eu não faço aqui, não falo, faça Pix da fé para poder ajudar o canal, ajude com quantia, não, de maneira alguma. Nunca fiz e nunca vou fazer. Ajude a crescer o canal. Não, esse canal vai crescer quando tiver de crescer. Quando não crescer, amém, graças a Deus. A quem esse canal alcançar, vai alcançar. Se não tiver de alcançar, amém do mesmo jeito. Esse canal aqui não vai ser a célula máter, aquela coisa além da compreensão que vai pregar e vai a pessoas além do confins do planeta. Para isso tem pregadores, tem gente com Bíblia na mão, tem pessoas evangelizando. Esse canal aqui é 0,00001% que possa ajudar alguém que um dia assistir a entender algo da palavra de Deus. Nunca vou criar uma pretensão que isso aqui vai evangelizar o mundo além. Eu pretendo fazer isso? Pretendo, mas nunca vai ser além do que estabelecimento fundamental das igrejas já existem. Então é esse o perigo. Aí quando você vê que pessoas se caem na lábia, não só desse homem, mas de muitos outros vão existir. E não só pastores também não, pastoras. Aí pastoras bonitas, com decotes suntuosos, também fazendo vídeos, o cara vai seguir, estou seguindo aquela pastora, está seguindo pela beleza. Não está seguindo nem pela palavra que é falada. Ou seja, isso está certo, aquela pessoa ali está influenciando mesmo, mas está servindo de alguma coisa para a vida espiritual? A minha intenção é colocar aqui que eu nunca vou ser um influenciador, nem digital e nem em lugar nenhum, nem mesmo dentro da igreja, porque se fosse para influenciar, a minha igreja estaria lotada, ou seja, já teria construído um templo que caberia 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas. Mas a intenção é pregar. A pessoa não aceitou, amém, ela e Deus algum dia. Mas o principal disso tudo é que a palavra de Deus venha a ser alcançada. E quando vemos que
que homens como esse Ângelo, que se dizia ser pastor, faziam coisas dessas, se aproveitavam da fragilidade, nós vemos o quão raso está o conhecimento das pessoas. Será que as pessoas vão para a igreja para quê? Para ouvir o homem, não vão para ouvir a palavra de Deus? E o interessante é que a reportagem fala que o homem tem muitos seguidores. Não fala quantos seguidores, mas tem bastante seguidores. E foi preso por isso, por estupro, ou seja, por dopar as mulheres, leva para poder sair, ou seja, levava para jantar e depois ia para o motel. E eu me pergunto, aonde está o entendimento espiritual dessas mulheres? Então, o que eu quero chegar é que cada pessoa tem que ter um entendimento espiritual. Pesquisar tudo que é falado. Por isso que cada vez que eu faço um vídeo, eu sempre falo que jamais vou querer ser leviano dentro da palavra de Deus. Os vídeos que eu faço com assuntos polêmicos, não abordados, ou seja, apenas para nós explanarmos. E aquilo que eu não tenho resposta, eu não invento resposta. Eu não vou inventar uma nova seita. Eu não vou inventar um novo entendimento. Eu não vou chegar com palavras persuasivas, que não é isso que leva à salvação. Foi o que o apóstolo Paulo falou. E nós vemos que, hoje em dia, as pessoas continuam sendo frágeis da mesma forma, continuam sendo como ovelhas sem pastores, sendo enganados, porque muitas vezes falta uma dinâmica da leitura bíblica. Eu posso estar fazendo esse vídeo, eu poderia ter um canal de alcance imenso, e as pessoas falam, poxa, eu gosto da pregação desse homem, do que ele fala, desse presbítero, mas nada vale se a pessoa não pesquisar na Bíblia primeiramente. Eu me pergunto se as pessoas olhavam na Bíblia e viu que esse pastor falava tinha base. A começar sobre isso aí. Pregar não como vou dizer assim, influenciar. Não é treinamento. Não se treina uma pessoa para ser salva. Não se treina uma pessoa para ter uma espiritualidade elevada diante de Deus. Não se faz essas coisas. Não existe uma fórmula mágica. Então, o mundo digital é bom, ele amplia, sim, eu posso alcançar pessoas que talvez eu não poderia alcançar andando, evangelizando. Vem aquela pergunta se a internet existisse nos tempos de Jesus, Jesus usaria? Eu usaria. Se microfone, alto-falante existisse, Jesus usaria. Como Jesus não tinha isso, ele o quê? Ele subia num barco, esperava o vento levar a voz dele para poder falar para várias pessoas. Era a estratégia que ele tinha na época. A tecnologia do homem não existia. Se já tivesse sido inventado o microfone, Jesus usaria o microfone. Jesus podia usar o poder dele e gritar com voz de trovão? Poderia, mas ele se desfez quando se tornou o corpo humano da sua deidade naquele momento. Ele não queria usurpar daquele poder de Deus. Ele tinha que agir como homem, para estar como homem. E a voz dele não ia alcance além da voz que um homem comum utilizava. Então, se existisse a internet, Jesus poderia usar para poder pregar, usaria também. Poderia gravar? Claro que sim, Jesus faria isso, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas elas não podem deixar de permanecer a base simples, que é para a igreja, estudar a Bíblia, orar a Deus, ver se aquela pessoa está falando da parte de Deus e simplesmente ir por cada pessoa, por cada rostozinho, bonitinho ou não, que começa na internet, falando paz do Senhor, que Deus tem uma bênção para você, que Deus tem isso aqui tudo, vir com uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica para ser salvo. A fórmula é essa, é Jesus. Se você tem algum problema na alma, com os pais, ou só com o pai ou com a mãe no passado, isso não vai ser curado com uma terapia minha que eu vou fazer. Eu vou te dar uma terapia nova. Não. Eu posso te levar ao caminho. Oração, jejum, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, procurar se batizar, ser um cristão genuíno.
ouvir a voz do seu pastor, ver o que ele fala na Bíblia está correto. Esse homem era pastor, mas será que muitas vezes as pessoas avaliavam o que ele pregava estava correto? Então, quando surge esse negócio de o cara ser um grande influenciador, aí faz palestra, ou seja, a igreja deixa de ser igreja, pregação deixa de ser pregação para virar palestras. Então nós vemos que tudo isso leva a pessoa ao afastamento do que é correto diante de uma pregação. E as pessoas muitas vezes elas se impressionam com isso. Se impressiona com bacharel de teologia da pessoa, se impressiona que a pessoa tem milhares de seguidores. Como eu falei, tudo isso abrange a pastor, também a pastoras também. Aí, poxa, aquela pastora, como eu já disse antes, é muito linda, prega que é uma beleza. Mas será que o camarada está ali vendo o que está sendo pregado ou está vendo a pessoa? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a pessoa pode assistir, mas o importante de tudo é estar na igreja buscando a Deus. Isso aqui não é uma extensão da igreja. Aqui é apenas algo além que eu possa trazer, transmitir, que muitas vezes não conseguimos debater nas igrejas. Até aí está tudo bem. Mas jamais eu serei aquele canal que vai trazer algo além do que possa ser aprendido dentro de uma igreja. Porque graças a Deus, todo o conhecimento que eu tenho, e eu vou dizer assim que não é muito, não tenho todo o conhecimento, vou viver ou continuar aprendendo, mas aprendi dentro de uma igreja. E cada pessoa ela tem que honrar, como na revista dominical desse trimestre fala sobre a respeito da igreja. Cristo entregou, deu a vida dele pela igreja. Nós temos que aprender que é na igreja que nós aprendemos o melhor de Deus. Então é uma coisa muito triste saber desse homem que se dizia ser pastor, desse mais um influenciador digital, e é só uma mancha para o evangelho, é uma vergonha. Porque eu não quero falar o nome da igreja dele, como eu já disse no início do vídeo. Mas porque não é uma intenção minha de querer criticar, porque às vezes pode ser ele, mas eu não sei como são as pessoas dessa igreja, como é o espiritual delas. Mas é muito chato isso. Porque o incrédulo olha não só para aquela igreja, para aquele homem, mas aí como se todos em geral fossem farinha daquele mesmo saco. Ou como se fosse a mandioca do mesmo engenho. Então isso é terrível isso. Mas sabemos que é nos dias atuais, e sempre foi e vai ser sempre assim. Porque à medida que Jesus se aproxima, mais e mais picaretas vão aparecendo. Mas é para ficarmos impressionados? Não. Porque a Bíblia já fala desses falsos pastores, desses lobos. Então vamos pesquisar mais a Bíblia. Vamos olhar, vamos procurar estar com a nossa vida espiritual mais voltada para Deus, para não sermos enganados. Porque para ser enganado é muito fácil. Mas até mesmo para ser enganado, para o diabo ele vai ter certa dificuldade se a pessoa estiver pautada na palavra de Deus. Então é um assunto meio triste, vai trazer outro assunto relacionado a também o grupo jovem, mas vou deixar para o próximo vídeo. Mas vamos procurar sempre atentar mais para a palavra de Deus. E não ficar indo atrás de influenciadores. O único influenciador para nossas vidas, vou dizer que é Jesus. Ele quer te influenciar a largar o pecado, a largar para o mundo e olhar para o Cordeiro de Deus. Tá bom? Então, bom domingo para todos, uma boa tarde e até o próximo vídeo.